Bom dia, meus queridos. Muito bom estar aqui nessa manhã, não é verdade? Hoje você recebeu um papel e um lápis, certo? A minha ideia é fazer de uma forma muito prática para você sair daqui já na sua cabeça, no seu coração e também no papel, para você saber como evangelizar alguém, certo? Esse aqui é um curso que a gente está fazendo, evangelismo através de relacionamentos, não é verdade? Então, a minha oração nessa manhã é que você mentalize uma pessoa não cristã, que você tem relacionamento, que muito provavelmente você tem esse contato, e você saiba um plano prático para falar do evangelho para essa pessoa, tá bom? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa manhã, para aprendermos mais sobre o Senhor e aprender também como viver igreja e como compartilhar do teu amor que nos alcançou para as outras pessoas. O nosso pedido é que o teu evangelho flua através de nós para outras almas, outras pessoas, que o teu evangelho impacte a vida de muitas outras pessoas. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Certo, irmãos? Essa é a 9ª aula de um curso sobre evangelismo através de relacionamentos. Então, até aqui eu preparei um resumozinho sobre cada aula. Essa é a última, então você tem que estar bem relembrando os outros 8 pontos, certo? O nosso alvo, então, é como comunidade, como igreja, sermos uma igreja que evangeliza, certo? Temos um evangelho sadio, um evangelho que alcança essa cidade e esse estado, essa nação. Na primeira aula, então, vocês viram a importância de termos um caráter santo e uma conduta irrepreensível. E como que isso torna visível para o mundo a glória de Deus. A frase que vocês provavelmente viram lá é: a beleza da igreja é mostrada quando irmãos entendem a necessidade do nosso envolvimento na evangelização. Então nós, como cristãos, temos o papel, temos o dever de, como igreja, temos uma conduta santa, uma conduta irrepreensível. E isso vai mostrar, essa é uma das formas de mostrar o evangelho para as outras pessoas, certo? Essa aula faz um pouquinho mais de tempo, mas relembre na sua cabeça, tá bom? A segunda, vocês analisaram uma estratégia de Paulo no evangelismo, certo? Então Paulo em Atenas, ele evangeliza as pessoas através daquilo que elas conheciam. Então ele usou essas estratégias, ele se adaptou, ele flexibilizou a mensagem sem, entretanto, todavia, flexibilizar o evangelho em si, a essência, certo? Então vocês viram isso. E vocês viram que o objetivo, na verdade, é mostrar com clareza o evangelho para essa sociedade que nós vivemos hoje. Então, por exemplo, se você está no seu trabalho, e você trabalha com vendas, certo? E você quer se comunicar, falar do evangelho com aquela pessoa. Você usar um exemplo lá do Polo Norte da vida, lá do Japão, usando essa estratégia, não vai fazer muito sentido, certo? Então é muito mais fácil você usar o que está ali na sua frente, o que já é comum para todo mundo. Na terceira semana você viu como que a presença no evangelismo é importante. Então você estar presente de alguém. A gente vai ver alguns pontos disso hoje. Eu trouxe um vídeo para vocês, daqui a pouco vai mostrar, de como não evangelizar, certo? Então às vezes a pessoa está conversando com outra, evangelizando, e a mente dela nem está ali. A mente dela está pensando no almoço, na roupa do varal, em qualquer outra coisa, menos naquilo que ela está fazendo, que é evangelizando. E aí vocês viram 5 atitudes em Jesus para se imitar. Então se relacionar com os não cristãos. Chamar para tomar um café, né? Chamar para tomar um chá, comer um pão. Descobrir os problemas que ela tem ali, que ela enfrenta na vida dela. Nesse papel, se você quiser já ir anotando coisas que você acha legal de relembrar, pode anotar, fica à vontade, tá bom? Mas depois eu vou te ajudar a montar isso aí. Então,
compartilhar o evangelho com aquela certa pessoa, então descobrir a carência dela e como que essa carência ela é resolvida em Jesus, no evangelho. O evangelho então ele requer um compromisso que só é dado pelo Espírito Santo. Você viu isso também? Então, depois nós vimos sobre como que nós, como igreja, como comunidade, a serviço de Deus, nós como adoradores, devemos ser bem instruídos, certo? Então você tem que ter o evangelho muito bem fixado na sua mente, para você poder falar para as outras pessoas. E isso vai sair como um aroma suave em adoração a Deus. Na aula 5 vocês viram como que, não somente nós membros, mas a igreja, o corpo de Deus, é responsável por capacitar os membros a pregarem o evangelho. Então, cursos como esse que nós estamos fazendo aqui, certo? A pregação de domingo, tudo isso visa esclarecer, fazer, edificar, fazer com que nós como igreja cresçamos para podermos evangelizar. Depois então, alguns aspectos de como que a liderança espiritual, o conselho da igreja tem um papel muito importante nisso. Muito importante em ensinar, proporcionar um ambiente favorável ao aprendizado do evangelismo. Na última aula, então, vocês viram como que nós devemos olhar com os olhos espirituais para o mundo à nossa volta. Não é verdade? Domingo passado. Então, no nosso bairro, na nossa rua, ali no nosso cantinho, tem uma pessoa que talvez você conheça, ou você converse só quando está saindo para o trabalho, não sei, ou seu vizinho de apartamento, que precisa de Jesus. Essa pessoa precisa de Jesus, ela precisa ser encontrada. E hoje, eu queria te ajudar a montar, que é o tema da nossa aula, a sua mensagem evangelística. Tá bom? Felipe, o que eu falo para essa pessoa? O que eu falo? Eu não sei nem o que falar para essa pessoa. A minha mãe, ela tem 44 anos. Eu sei, ela é nova. E um certo dia ela me ligou, eu estava aqui na aula, e ela me ligou, assim, do nada, tá? Recebi uma ligação dela. Filho, tem um senhor aqui numa lanchonete, e eu queria falar de Jesus para ele, o que eu falo para ele? O que eu falo para ele? Eu falei, mãe, fala daquilo que você acredita, né? Fala quem é Jesus e o que ele fez na sua vida. Fala do evangelho, fala para ela. E ela é crente, ela é cristã, ela é madura na fé. Mas ela não sabia, ela não tinha uma mensagem evangelística na ponta da língua. Ela não tinha, ela não sabia por onde começar. Então ela falou para mim, o senhor falou claramente para ela, o senhorzinho da lanchonete. Tá, mas que tu acredita? Quem que é esse Jesus que você está falando? Me fala disso aí. E ela e travou. Ela perdeu uma oportunidade naquele dia. Então o nosso alvo aqui nessa manhã é que nesse papel você saia daqui sem perder oportunidades, tá bom? Não vai ser o Enem, que o Enem está rolando lá em outro lugar, aqui vai ser uma coisinha melhor. Mas pense comigo, e anote aí no seu papel agora, nome, escreva aí, nome, lá no alto assim, nome, beleza, só escreva nome e 2 pontos, tá bom? Essa aula ela é bem intuitiva, tá bom? Então você vai pensando e a gente vai conversando, beleza? Escreva aí um nome de alguém que você tem contato semanalmente, que não é cristão. Escreva aí no papel, por favor, um nome de uma pessoa que não é cristã, que você tem contato toda semana, e você tem um relacionamento com ela, mas às vezes você não sabe como começar. Isso é um plano de ação. Alguém não pegou papel e caneta? Ou papel e lápis? Alguém que chegou depois? 1, 2, 3. Você pode me ajudar, irmão? Tem papel aqui na frente. Isso. Pode. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, você escreveu o nome dela? Certo? Beleza. O que você sabe sobre a experiência religiosa dessa pessoa? Você coloca religião, 2 pontos. E aí você vai colocar, ela é católica, ela é espírita, ela é da Umbanda,
ela é do... não sei. Qual a experiência religiosa que ela tem? Ou nenhuma? Ela é ateia? Ela não liga para nada? Ela não liga para Deus, não liga para nada? Será que é isso? Primeira conversa que a gente tem que ter é... poxa, eu vou marcar um horário de uma conversa sobre o evangelho com essa pessoa. No horário da missa dela. Eu vou marcar bem na hora da missa. Fala assim, ó, para de ir na missa, 6 da manhã lá, e vem aqui para a gente conversar sobre... eu vou fazer isso? Isso é sábio fazer? Não é, certo? Então você colocou aí experiência religiosa. Coloca assim, ó, respostas, 2 pontos, respostas. E aí agora você não precisa anotar o que eu vou te falar, você vai responder, tá bom? Quais respostas ela já deu quando você trata do assunto sobre religião? Então, por exemplo, aí logo na última conversa que vocês tiveram sobre religião, a pessoa falou que, olha, eu quero continuar sendo seu amigo, mas eu não quero saber desse Jesus, eu não quero saber de nada, não quero que você fale mais de Jesus, certo? Nessa próxima conversa você vai chegar, ó, então, cara, Jesus é muito bom, Jesus é muito maravilhoso. Você vai chegar desse jeito, direto, e falar assim já? Sendo que a pessoa falou, se você falar de Jesus, eu não falo mais contigo. Você vai chegar assim? Não, não é sábio, certo? Então, você vai pensar o quê? Poxa, vou manter uma amizade, manter um relacionamento, trazer essa pessoa na minha casa, tornar mais íntimo esse relacionamento. Quem sabe ela vê nas atitudes, eu falando ou esperando ela ter um momento em que ela faz uma abertura para mim, certo? Qual foi a última resposta que ela deu sobre o evangelho? Ou, por exemplo, na última conversa, ele disse que queria saber muito sobre a sua fé. A curiosidade da vida dela agora era saber sobre a sua fé. Aí ela já levantou a bola na área, você já dominou, é só chutar para o gol, tá bom? É só chutar para o gol. Tá no jeito já para você fazer o gol. Tá no jeito. A próxima coisa que você vai escrever aí. Necessidade. Escreve pequeno, tá? Não tão pequeno. Pode ser um pouquinho pequeno. Só para quebrar o gelo. Pergunta, quais necessidades você já viu que essa pessoa tem que só o evangelho pode solucionar? Depressão? Carência? Qual é a necessidade dessa pessoa? Desesperança, falta de esperança no governo, seja lá onde for, seja lá o que for. Falta de fé, falta de esperança. Aqui eu não estou falando sobre um evangelho de prosperidade, tá bom? Mas de fato o evangelho transforma vidas. E a gente crê nisso, certo? O evangelho transforma a vida física da pessoa. Transforma vidas. Ela pode fazer um milagre. Pode fazer sim a diferença. Pode fazer a diferença na forma como a pessoa vê o mundo. Então, as necessidades. Próxima coisa, ideias falsas. Ideias falsas. Ideias falsas. Pergunta, quais ideias falsas essa pessoa tem? Ou quais ideias falsas você detectou que ela pensa sobre o evangelho? Então, por exemplo, ela pensa que é um monte de gente alienada. Desculpa. Um monte de gente alienada que só pensa aqui no vai dar tudo certo, é tudo maravilhoso. Desculpa. Não. Eu aceito uma aguinha. Se eu puder. Obrigado. Não, já foram pegar, irmã. Obrigado. Desculpa, gente. Quais as ideias falsas que essa pessoa tem do evangelho? Ela pensa que é um monte de gente que vem aqui no domingo, que fica negando as coisas boas da vida, como, sabe, essa vida promíscua que as pessoas vivem. Eles pensam que é isso, que é ser evangélico.
as ideias falsas, outra ideia falsa também, talvez, o evangelho não é para mim, eu vou deixar para ser evangelho quando eu estiver bem mais velho. Tem gente que pensa isso também. Você já ouviu isso de alguém? Eu vou deixar para quando eu estiver velhinho, que aí peço perdão e já vivi minha vida, tá tudo certo. Não, o evangelho também não é só para essas pessoas. E agora vem um dos mais importantes. Sinais. Tá bom? Sinais. Sinais. Quais os sinais da receptividade que você já viu nessa pessoa? Poxa, essa é uma pessoa, ela é muito emotiva. Então ela gosta muito de se abrir. Quando eu chamo essa pessoa na minha casa, ou eu vou na casa dela, ela se abre assim de uma maneira impressionante. Isso é um sinal, certo? Ela é sensível, ela gosta de te ouvir. Ela é uma pessoa muito ouvinte, certo? Ela gosta muito de ouvir, ela gosta muito de saber coisas de você, porque você tem o Evangelho, você tem o Espírito Santo dentro de você, que te conduz para falar do Evangelho para as pessoas. E aí, vai até 10h40 essa aula, certo? Muito obrigado. Pergunta para você. Qual o seu... Não precisa anotar isso, para você, tá bom? Qual o seu testemunho pessoal? Qual testemunho pessoal você tem do Evangelho? Eu não estou falando só do Evangelho, não é isso, tá? Aquelas igrejas que falam, eu encontrei Jesus e Jesus me deu um carro, me deu uma casa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que Jesus encontrou você e te deu esperança. Te trouxe salvação. Qual o seu testemunho pessoal? Então, quantos aqui tem o seu testemunho decorado? Escrito. Quantos aqui tem o seu testemunho decorado? Por escrito. Talvez? Quem é que já fez isso? Então você colocou num papel, rapidinho ali, a sua história de transformação. Isso é um ponto muito importante. Acreditem em mim. Por favor, acreditem em mim. Eu já fiz muitas viagens missionárias com o PV, nesses 5 anos, e foi bem legal. Pessoas foram mais impactadas pelo testemunho que os alunos davam, do que de fato pela pregação, do que pelo vocábulo que a pessoa usava, pela forma como ela falava. Pessoas foram mais impactadas pelo testemunho pessoal. Então agora eu vou te dar 5 minutinhos para você colocar no papel. Não precisa detalhar com todas as palavras do mundo, tá bom? Ou se quiser digitar no celular também, fica à vontade. Escreva o seu testemunho pessoal. Como Cristo te alcançou? Eu tinha 9 anos, pregaram para mim o Evangelho em tal lugar, e aquilo mudou minha forma de ver o mundo, tá bom? 5 minutinhos, anota aí, seu testemunho pessoal. Quando você está... Pode continuar escrevendo, tá bom? Geralmente, quando a gente está pensando no nosso testemunho pessoal, talvez seja interessante dar uma ênfase no momento que Cristo te alcançou. Então, não dê tanta ênfase no antes. Então, eu estou dando um exemplo, tá bom, gente? Não é a minha vida. Eu usava droga e eu fumava, eu fazia tudo de errado, tudo. Aí você fala, escreve tudo, mas Cristo me alcançou, então sou salvo. Não. Fale. Eu tinha vícios, eu tinha problemas, eu tinha falta de fé, eu não acreditava em Deus, mas hoje Cristo me fez ver de uma forma diferente o mundo. Hoje eu creio no seu Filho, e eu creio que eu vou ser salvo por causa dele, tudo isso, tá bom? Pode continuar escrevendo aí.
Acho que quase todo mundo já terminou ou já está ali pelo finalzinho, certo? Quando você acabar isso aí, você já vai ter na manga uma forma de evangelismo, certo? Vou mostrar para você como é que você faria esse momento. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu tenho 23 anos e eu estou aqui nessa manhã para falar um pouquinho com vocês sobre umas coisas espirituais, tudo bem? Bom, eu não sei aqui quantos já têm uma experiência religiosa ou quantos aqui já ouviram alguma coisa sobre Deus, sobre igreja e tudo mais. Eu não tinha ouvido nada disso até ali os meus 5 anos. Os meus pais são de alguma religião. E com 9 anos de idade, a minha mãe, ela me fez uma das perguntas mais importantes da minha vida, que mudou minha vida por completo. A minha mãe, ela pregou para mim o evangelho. E ela falou para mim: filho, todos nós somos pecadores, porque todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. E ela falou para mim: Felipe, eu e você temos pecado. O salário do pecado é a morte. E ela foi contando para mim aquilo, e eu fiquei me sentindo, nossa, eu tenho pecado, eu tenho algo dentro de mim que é o mal. E ela falou para mim de Gênesis que Deus tinha um plano. Deus criou Adão e Eva. E Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas o ser humano pecou. Mas Deus tinha um plano. E Ele enviou o seu Filho. E ela falou para mim assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele momento os meus olhos se encheram de esperança. Naquele momento, num carro, numa avenida, parado no sinal, os carros até passaram da gente assim, buzinando tudo. Minha mãe não ligou para nada, virou para mim, orou comigo, e eu repeti: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou no 3º dia. Faz de mim o teu filho. E aquele dia me trouxe alegria. Aquele dia eu pude crer que um dia eu estaria com o Senhor Jesus Cristo no céu, quando Ele voltar. Jesus Cristo morreu, mas hoje Ele vive e vive para sempre. Isso me deu esperança. E eu espero que isso traga esperança para o seu coração. Certo? Esse é um tipo de mensagem evangelística que você está dando o seu testemunho evangelizando. Eu queria que você pensasse mais ou menos sobre isso. Depois eu tenho algumas dicas sobre versículos que você pode decorar para te ajudar nesse momento. Por exemplo, passar pelos versículos durante uma conversa é muito interessante. Então, João 3,16. Anota aí, João 3,16. Aquele versículo que eu comecei, Romanos 3,23. Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tem isso muito em mente, tá bom? Deus criou a humanidade em sua imagem e semelhança. O ser humano caiu, mas a esperança em Jesus, e um dia seremos salvos. Então, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23. Anota também, Romanos 6,23. Romanos 6,23. Depois você pode anotar aí, reler ele, decorar ele. Coloca ele dentro da sua mensagem evangelística, tá bom? Romanos 6,23. Você já anotou João 3,16, né? Um que é muito bom. 1 Coríntios 15, 3 a 4. 1 Coríntios 15, 3 a 4. A parte a parte B do versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Você então tem na mão e na manga a sua mensagem evangelística inicial, seu testemunho pessoal. Queria desafiar alguém a vir aqui. Estamos numa aula, não tem problema se você errar, não tem problema se você esquecer o versículo, se você errar a referência, não tem problema nenhum. Queria que alguém desse o seu testemunho pessoal de conversão, usando aqui o nosso microfone. Alguém?
Tranquilo, do jeito que eu fiz aqui, 2 minutinhos. 1,5 minutos. Alguém? Alguém? Milka? Não? Alguém? Cris, você vai fazer aqui pra gente. Vem cá, Cris, por favor. Tá na mídia. Cris. Pode vir. Não? Você não vai? Vem, cara, você não fez o papelzinho aí? Então vem cá e fala o que você anotou no papelzinho. 1 minuto. Vai lá. O que você anotou no papelzinho? Gente, tranquilo, estamos numa aula, pode falar. Eu falo... Oi. Não tá? Tá ligado ao amarelo? Azul. Alô? Alô? Agora. Tá? Tá verde, né? Oi. Então, é que eu fico emocionada quando eu falo sobre o que o Senhor fez na minha vida, porque foi através da maternidade, né? Que a coisa mais preciosa, acho que para uma mãe, é a criação dos filhos. E eu não queria errar com os meus filhos. E eu tinha uma amiga, a Celina, que hoje já não está mais aqui, que o Senhor colocou na minha vida, e a gente caminhava juntas. E ela sempre compartilhando coisas do Senhor e tal, e eu muito católica, cheguei a dar até Agnus Dei para ela, né? Porque eu sempre fui muito ativa na Igreja Católica também. E daí ela falou assim, Hortência, você não fica chateada comigo, mas eu creio num Deus vivo. E ela começou falando, né? Aquilo foi entrando no meu coração, e eu fui criando muito respeito por ela. E daí ela chegou um dia, ela falou assim, Hortência, vai ter um curso na igreja de disciplina de filhos. Você quer ir? E para mim era uma coisa que eu jamais pisaria numa igreja sem ser a católica, sabe? Para mim era tudo seita, enfim. Daí eu falei assim, Celina, eu posso levar a minha Bíblia? Ela falou assim, pode. Eu falei assim, então tá bom. Então, pode pôr meu nome, porque, realmente, para mim, errar com o filho era uma coisa que eu não queria. E daí eu fui na igreja, e no primeiro dia, era a Clotilde, ela era da Igreja Batista Quadrangular. Daí ela falou assim, a gente abriu a Bíblia e tudo, né? E daí ela falou assim, olha, vocês não estão aqui por um acaso. E nós vamos estar estudando a palavra do Senhor, aqui não é denominação, é o Senhor que vai estar trabalhando nos nossos corações, porque tinha muitas pessoas também que não eram cristãs, né? E daí aquilo lá foi entrando no meu coração, quando ela falou assim, quem realmente quer saber os propósitos do Senhor para com os seus filhos e tudo, quer dizer, ela foi encaminhando, eu levantei a mão na hora, sabe? Que eu queria isso. E daí o Senhor foi trabalhando, porque foi bem assim, sabe? Foi filho, foi a palavra do Senhor nesse curso, né, de disciplina de filhos, que eu fui vendo que eu tinha pecados, muitas vezes eu omitia coisas para não entrar em conflito e que isso não agradava a Deus. O reconhecimento realmente que a gente é pecador, porque a gente pensa que pecado é só aquela coisa de matar, adulterar, né? Mas que a mentira, a omissão, realmente isso desagrada o Senhor. Então, aquilo foi entrando no meu coração, e eu reconheci, eu falei, Senhor, me perdoa e me dá condições e forças para que eu possa ir acertando. Daí eu tive reunião com os meus filhos, porque eu batia com a mão, né? Eu falava alto. Então, o Senhor foi trabalhando, apresentei a varinha, que eu ia disciplinar daquele dia em diante com a vara, pedi perdão para o Udo, né? Porque muitas vezes também eu gastava no cartão de crédito e não falava que era a coisa que eu estava comprando, e que aquilo eu percebi que não era algo que agradava a Deus. Então, essa foi a forma como Deus me alcançou,
e foi através do curso, mas através da palavra do Senhor. Legal, muito obrigado. Perceberam algumas coisas? Muito obrigado, irmã. Muito corajosa, tranquilo, tranquilo. Tá ótimo. Vocês perceberam algumas coisas enquanto ela falava? Naturalmente, a gente cria uma certa empatia com o público, certo? Com aquela pessoa que a gente está falando. Essa mensagem seria muito bem ouvida por uma mãe que está na dúvida se está criando bem os filhos ou não, né? Ou uma mãe uma mulher que quer ser mãe no futuro muito próximo. Vocês sentiram que ela ia falando, então ela falou sobre a história dela, falou sobre esse curso, que ela foi chamada por alguém. Perceberam que isso faz uma total diferença para certo público? Talvez, eu vou contar uma história. Talvez a mensagem que você está contando possa até ser uma verdade muito boa, mas não é a forma como a pessoa entende. Vou falar para vocês. 2 minutos antes, mas tudo bem. A gente foi fazer uma vez um trabalho numa prisão de menores, certo? De menores infratores e tudo mais, aqui em São Paulo mesmo, pessoal do CLD. E a gente chegou lá para evangelizar, eu todo camisa polo, né? Cheguei lá, arrumadinho e tal, e falei para eles, falei do evangelho, falei de Jesus com umas palavras mais assim, rebuscadas, digamos assim. E aí ninguém estava me dando bola. Os meninos estavam todos cabeça baixa, não querendo me ouvir direito, todo mundo falando, eu perguntei, vocês entenderam? Sim, E aí tinha um amigo meu que estava comigo e ele se veste do jeito deles. Ele se veste assim mais rapper, sabe? Usa bastante preto, vocês entendem o que eu estou falando, né? Boné e tal. E ele estava sentado comigo e aí ele começou a falar dessa forma mais igual a ele, sabe? Ou, eu não sei falar assim, tipo, tá ligado? Se liga aí, eu só sei falar isso, se liga aí e tal. E aí começou a pregar o evangelho dessa forma. Então ele falou, eu estava lá e tal, e começou a falar assim. E aí todo mundo já levantou a cabeça, né? Os meninos já... E aí no final do evangelismo dele, um menino se converteu. E foi muito legal que esse menino, eu fico até muito emocionado, ele falou assim, tio, 14 anos, tio, esse Jesus aí que você está falando, ele perdoa qualquer pecado mesmo? Aí ele falou, perdoa sim. Aí ele falou assim, até assassinato? Aí ele falou, ele perdoa sim. E aí o menino caiu em choro, foi muito emocionante, ele confessou os seus pecados, entendeu, naquele dia eu acredito que ele foi encontrado por Jesus. Então a forma como você se comunica com as pessoas, isso é muito importante. Talvez você escreveu o seu testemunho pessoal e ele seja para um público muito específico. Talvez ele seja para um encontro de senhoras na sua casa para comer um chá. Comer um pão, tomar um chá. Talvez seja para o seu pessoal de trabalho. Quem sabe? Mas não deixe de compartilhar, não deixe de mostrar o seu testemunho para essa pessoa. A mudança que Jesus fez na sua vida. Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Som. Irmãos, vamos recomeçar? Vamos continuar? Temos só mais alguns minutos para conversar sobre a sua mensagem evangelística. Então, até esse momento, você já tem um testemunho pessoal de conversão, algo que dá para você falar, e isso pode impactar a outra vida, certo? A vida da outra pessoa. Próximo agora, eu queria mostrar alguns passos práticos para você, certo? Vou mostrar para você como você lidar ali, como você iniciar uma conversa. Talvez esse relacionamento que você tenha seja com o senhorzinho da banca de jornal, ou da lanchonete, que nem eu falei da história da minha mãe. Então, algumas perguntas para você começar essa conversa, para então chegar no seu testemunho pessoal, certo? Legal. Então, uma primeira pergunta para começar uma conversa sobre evangelismo no relacionamento seria: em qual ponto você está da sua peregrinação espiritual? Ou o que você entende sobre Deus? O que você entende sobre evangelho, sobre igreja, certo? Em qual ponto você está da sua peregrinação espiritual? As pessoas de hoje em dia gostam muito dessas palavras, né? As palavras mais místicas e tal. Se você perguntar quem é Deus para você, talvez assuste.
Então, em que ponto da sua peregrinação espiritual você está? O que você acha sobre Deus, Evangelho, céu, inferno, tudo isso? Essa é uma ótima conversa para você, uma ótima pergunta para você começar uma conversa. Talvez você não tenha um relacionamento tão bom assim com a pessoa. Então, em que ponto você está da sua peregrinação espiritual? E aí a pessoa vai, provavelmente, tá? Esse é o mais comum que você vai achar aqui no Brasil. Eu tô mais ou menos, eu sou católico. Pessoas já falam que são católicos, né? Aqui no Brasil é assim. A pessoa nunca pisou numa igreja católica, mas nasceu no Brasil, é católico. Então, eu sou católico, legal. Eu queria marcar um horário para a gente conversar, ou pode ser agora, para eu te falar algumas coisas, te fazer algumas perguntas sobre Deus, céu, inferno, pode ser? E aqui você vai ter a carta branca, tá bom? Então, primeira pergunta, em que ponto você está da sua peregrinação espiritual? Em segundo, poderia compartilhar alguns pontos de evangelismo, alguns pontos sobre coisas espirituais com você? Nesse momento, eu queria te mostrar como você não deve fazer o evangelismo. Tem um vídeo, queria pedir para o pessoal da mídia colocar, tem um vídeo na internet, é bem antigo, mas é bem legal, como não evangelizar, tá bom? E aí depois eles, no meio ali, eles vão falar como evangelizar. Assiste o vídeo aí, pode soltar. Eu acho que... Aqui vão algumas dicas do que você deve e não deve fazer quando for evangelizar. Para começar, conquiste a atenção da pessoa. Às vezes é preciso coragem e criatividade. Jesus te ama! Jesus, mais 300! Olha Jesus, compra um, leva 3 em o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Água de coco ou água da vida, pra mim não tanto faz. Leva Jesus porque Jesus é mais. Olha, valeu a tentativa. Mas tente ser mais suave, não faça pressão. Experimentar? Quer experimentar? Vem, aqui ó. Aqui. Quer experimentar Jesus? Quer experimentar Jesus? Aqui, não? Aceitar Jesus? Ei, conhece Jesus? Conhece? Jesus? Vem, Jesus? Não? Puxa. Também não precisa ser tão discreto assim. Seja mais natural. Ei, turminha! Tudo batuta aí, piazada? Só, ei, guri, Jesus te ama, meu. Só, pode escrever. Não, o que você está fazendo? Seja você mesmo, não force a barra. Daí, cara. Daí, velho. Obrigado. Ai. E aí, tá da hora o rolê, né? Pô, tá da hora, cara. Eu vi que você tá acertando várias manobras ali. Faz tempo que você anda. Como que é a tua história aí, cara? Pois é, cara. Eu tô andando faz um tempinho já, velho. Minha história começou faz tempo. Mas eu vim aqui falar da história de outro cara pra vocês. Isso aí! Agora que você conquistou a atenção, crie interesse. Faça boas perguntas que continuem a conversa. Então, em relação à igreja mesmo, é isso aí. Minha mãe sempre quis me levar pra lá, eu sempre... Esse cara não para de falar um segundo. Nossa, ele tá com alface no dente. Olha o tamanho. Mas às vezes eu acho que eu preciso, cara, porque às vezes tem muito problema lá em casa, né? Ai, esqueci de buscar minha avó no karatê. Aí ela vai me matar. Ele fez uma pergunta? Sorri, concorde. E a minha mãe até acabou indo parar no hospital. Não, é treta, cara triste. Ufa, foi por pouco. Meu, presta atenção. É muito importante ouvir o que a pessoa tem a dizer. Porra, que bom que você me chamou pra correr, viu? Meu, tô muito estressado esses últimos dias, cara. Eu nem sabia que você corria, meu. Cara, isso aqui é minha segunda casa. Bato cartão aqui todo dia. Mas hoje eu te chamei, mas é pra gente conversar mesmo. Sério, meu? Sério. Pô, cara, tava precisando disso, viu? É isso aí. Agora que você conhece bem a pessoa com quem está falando, crie o desejo de seguir a Jesus. Você precisa estar convencido de que uma pessoa sem Jesus não possui a coisa mais importante da vida. Mas eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Não, eu acho assim, até, respeito a tua opinião e tal, mas é que na Bíblia tá escrito assim que, mas
Se Deus realmente existe, por que as crianças na África passam fome? Cara, tipo, na África, eles são, não sei. Meu amigo, sem o Espírito Santo vai ficar difícil. Cara, eu tô arrependido. Bebi demais ontem e acho que eu devia parar de fazer isso. Sei como é. Já vivi assim também. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão e ela mudou a minha vida. Agora que há um interesse, compartilhe o evangelho de um modo simples de se entender. Olá, varão. A paz. Glórias. Meu vaso querido. Você está passando por algum deserto, algum vale de ossos secos? Eu vim lhe trazer o bálsamo de Gileade, o poder do Pai, o manto santo, te tirar das densas trevas. Eu vim te lavar no sangue do Cordeiro. Ei, amado, vigia esse evangeliquez, hein? Mas e aí, como é que é esse negócio de Jesus, hein? Me explica mais, hein? Bom, vamos começar lá em Gênesis, onde começou tudo pelo começo. Espera aí. Salomão gerou Roboão. Tá, cara, eu só queria saber de Jesus. Calma, velho. A gente tá na parte do Melquisedeque ainda. Vai demorar muito. Só um minutinho. Tá bom? Sem exagero e enrolação. Seja claro e direto. Tente usar os 4 pontos principais. Número 1. O plano de Deus. Desde o início, Deus criou o homem para ter comunhão e harmonia com ele. Deus tem um plano para você. Número 2. O problema. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. Número 3. O amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou e tomou o nosso castigo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. E número 4. A decisão mais importante. Mas Jesus vive. E hoje você tem a oportunidade de aceitá-lo como teu Senhor e Salvador. Você chegou no ponto crucial. Muitos cristãos travam nessa hora. Agora é tudo ou nada. Então, cara, você quer realmente tomar essa decisão na sua vida? Você quer? Calma aí, eu vou ligar pro grupo aqui do evangelismo. Só um minutinho. Informamos que não existe um 0800 do evangelismo. Então vai na minha igreja, cara. Cara, daí quando ele falar alguma coisa assim, tipo, levanta a mão, você levanta a mão rapidinho que aceita, já era. Cara, tá tudo aqui na Bíblia. Pega pra você, depois você me devolve. Alô, pastor? Tem um cara aqui que aceitou Jesus. Fala com ele aqui rapidinho, só um minutinho. Então, você quer mesmo entregar sua vida pra Jesus? Legal, vamos aqui então, só umas perguntinhas básicas que eu tenho que fazer pra você. Coisa rápida. Jesus morreu numa... Terça-feira. Outra, vamos pra outra. Quantos animais, essa é capciosa, quantos animais tinham na Arca de Moisés? Não tenha medo desse passo. Apenas pergunte. Amiga, você quer receber Jesus? Então repita essa oração comigo. Senhor, obrigado porque naquele dia, chuvoso e nublado, você me libertou de todo o principado e potestade. Para eu repetir isso? Uhum. Senhor, obrigada pelas tempestades e principais postagens. Não. Preste atenção no que eu vou falar. O ponto em que eu quero chegar é: todo cristão tem o chamado e o poder de levar outras pessoas a Jesus. Isso nos foi dado pelo Espírito Santo. Faça uma oração simples, algo que possa ser repetido de coração. Seja sincero, seja você mesmo. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? E você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você quer entregar a tua vida a Jesus? Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. E creio que morreu por mim. Perdoa os meus pecados. E entre em meu coração. Eu creio que ressuscitou dos mortos. E que hoje vive. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E te seguirei pelo resto da minha vida. Amém. 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 Legal. Muito bom esse vídeo, né?
Vocês anotaram os 4 pontos que ele falou? Você pelo menos lembra de cabeça mais ou menos? Legal? Então, Deus é bom e Ele criou o ser humano para se relacionar com Ele. Mas nós tivemos um problema. O ser humano quebrou esse relacionamento e pecou contra Deus. E a partir dali, todos nós, seres humanos, estamos condenados ao inferno. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com quem nos amou, enviou Jesus para morrer por nós, perdoando os nossos pecados. Jesus, 4 então, é o único sacrifício que seria possível para pagar toda essa dívida. Só um ser infinito poderia morrer para pagar uma ofensa infinita, que foi a ofensa que nós fizemos contra Deus. Então, queria mostrar para vocês algumas características. Não precisa anotar isso, porque é muitas coisas, tá bom? Eu vou só dar uma lida aqui. Algumas características de um bom método evangelístico. Então, quando você for evangelizar, não faça como muitas vezes foi apresentado aqui, certo? Seja bíblico, sim. Seja equilibrado também. Então, não dá para chegar igual o cara chegou. Calma, a gente está em Melquisedeque. E aí você vai lendo toda a história bíblica com a pessoa, cada parte, ou fazendo perguntas, por exemplo, a Arca de Moisés. Bem capciosa, né? Até para cristãos às vezes erram essa pergunta. Quantos pares de animais tinha na Arca de Moisés? A pessoa, 2. Não, pois é. Essa é a pegadinha. Essa é a pegadinha. A pessoa fala rápido, 2. Não, é de Noé. Enfim. Busque ser lógico no desenvolvimento, tá bom? Então seja biblicamente correto e equilibrado, seja lógico no desenvolvimento, lógico. Então, tente começar com uma ideia, que for essas, pode ser uma pergunta, que é a sua peregrinação espiritual, e depois vá seguindo os passos bonitinhos. Passa pelo problema, depois chega na solução em Jesus, tudo isso. Não dá para ser igual o cara, o lourinho lá, vocês viram? O pessoal falando, eu acho que se Deus existe, por que tem fome na África? E o cara, talvez ele até sabia, mas ele não era lógico no desenvolvimento. Seja muito claro no conteúdo. Claro no conteúdo. Então não dá para fazer igual aquela menina que falou, obrigado por ter me libertado das principais postagens, certo? Seja muito claro no conteúdo. Você precisa de salvação. E essa salvação só há em Jesus Cristo. Seja claro também, sem deixar dúvidas, nos passos necessários para seguir a Jesus. Então, você está lá pregando o evangelho para a pessoa, está evangelizando, e você pode fazer igual o cara lá fez. Peraí, você quer aceitar Jesus? Não, peraí que eu vou ligar para o meu pastor aqui. Aí você liga para o Alê está resolvendo um monte de coisa. Não dá, não é assim. Você está ali e cada cristão tem o dever e o papel. Você tem a capacidade de levar o evangelho para essa outra pessoa. Seja claro como a pessoa pode seguir a Jesus. Outro ponto. Irmãos, sejam positivos no conteúdo que a gente está levando. Você está levando o evangelho para a pessoa não de destruição. Você está levando a palavra de Deus. Você está levando a verdade para ela. Você está levando boas novas. Boas novas de salvação. Às vezes a pessoa está lá mal, deprimida, triste. E aí você chega, você é pecadora mesmo. Não, você não vale nada. O ser humano realmente não vale nada, tá bom? Diante de Deus. Um ser humano sem Deus não vale nada. Mas você não pode chegar para uma pessoa que está deprimida, está precisando de esperança, e você chega, você não vale nada mesmo. Você é a pior das pessoas. Não. Boas novas. Busque ser simples, ao invés de complexo. Então, aquele irmão que chegou lá com um evangeliquez, gente, isso é muito, muito sério. Eu já vi vários e vários pregadores, quando chega para pregar, porque o evangelho de Jesus nos mostra, através da união hipostática de Cristo,
que o homem pecador indigno, e aí vai falando várias palavras difíceis, várias palavras, a pessoa não está acostumada com esse evangeliquez todo que a gente fala, eu sei que tem, tá bom? Depravação, você era depravado totalmente diante do Senhor, mas pela eleição incondicional, a predestinação e blá, 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 não fala isso, tá bom? Seja simples, não complexo. Quanto mais atraente for, melhor. Então você mostrar para ela, na forma, uma ideia muito bem elaborada. Porque pensa comigo, como que pessoas hoje são convertidas ao budismo, por exemplo? Como? Como que tem gente, como que o número de budistas cresce a cada ano? Eles têm uma boa forma, certo? Eles falam muito bem. Eles têm a verdade? Eles não têm a verdade. Nós temos a verdade e muitas vezes nós como igreja não estamos levando essa verdade de uma maneira simples, mas também de uma maneira atraente para as outras pessoas. Então aqui vai alguns princípios para fazer essas coisas serem mais atraentes. Converter fatos bíblicos em benefícios para as pessoas. Gente, além de trazer salvação, falar assim, Jesus pode te salvar. Além de falar isso, mano, ou irmão, ou brother, não sei como é que você chama seu amigo ou amigo, a salvação que Jesus pode dar para você, pode te livrar de uma vida de desesperança. E não só isso, pode te livrar de um julgamento futuro. E aí você vai falar sobre o que é o julgamento. Irmãos, a chave da libertação e da culpa da pessoa só está em Jesus. Mostra para essa pessoa que a salvação de Jesus pode acabar com a futilidade da vida dela. Então, por exemplo, pessoas que vivem pelo dinheiro, vivem pelo status ou vivem por essas coisas, não acham satisfação nessas coisas, tá bom? Pessoas geralmente que vivem baladas, na vida louca por aí, pessoas não têm paz quando deita no travesseiro, não tem, porque no outro dia tem de novo, e aí tem de novo, tem de novo, tem de novo, senão não traz felicidade para você. Mostre para ela quanto você é satisfeito em Jesus, quanto que Ele traz a paz para o seu coração. Desenvolva uma atmosfera adequada para a comunicação. Então, por exemplo, tá bom? Por exemplo, eu estou no mercado, no Atacadão. Gente, não sei quantos aqui vão no Atacadão. Atacadão, dia 1º até o dia 3, aquele lugar é um caos. Aquele lugar é o caos. Gente para todo lado, falando. E coisa no chão, prateleira, tudo caído, aquele negócio todo, gente andando, carrinho para todo lado. Você vai marcar uma conversa com alguém ali no meio? Você vai conseguir conversar bem com alguém ali? Ou num local com um som muito alto? Não tem lógica. Muito do que a gente passa para a pessoa não tem nem tanto a ver com o que você fala, mas como você fala. Já ouviram isso em algum lugar? Isso é ideia básica da comunicação. Então, o que a pessoa vai ouvir vai depender de como eu falo, do ambiente que eu estou falando. Se o ambiente é hostil, se o ambiente é tranquilo, ou seja, chamar uma pessoa para tomar um café na sua casa, ou chamar para uma cafeteria para conversar, ou mesmo no seu trabalho, lá no seu escritório, conversar com essa pessoa. Então, a linguagem verbal que você usa, o tom da voz, expressões não verbais. Gente, você expressa muito sem falar nada. Você expressa muito. Sabe aquele cara que estava pregando o evangelho, estava ouvindo o outro falar, e aí ele estava pensando em outra coisa? Sabe? Ele estava falando, porque igreja e tal, aí o cara assim... Nossa, eu esqueci de buscar minha avó no karatê. Eu esqueci a roupa no... Aí o cara fala alguma coisa.
Você faz uma cara assim como se estivesse entendendo, mas você não está entendendo nada. Você expressa muito sem falar nada. Cuidado com as expressões não verbais. Às vezes você não está demonstrando muito interesse pela pessoa. Se expresse interessado. Nossa. E preste atenção mesmo, tá? Preste atenção mesmo. Não é só falar, nossa, estou entendendo. Fala mais. Ou seja, demonstre empatia com a pessoa. Paulo fala, 1 Coríntios 9, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Então, aprender sobre como evangelizar, ter empatia, saber se expressar bem com as pessoas, isso tudo ajuda no evangelismo. Alguém teve alguma experiência ruim com o evangelismo, que queira compartilhar? Ou boa? Que você, não, eu usei esses métodos aqui, mais ou menos, e deu certo, ou não deu certo? Alguém tem alguma história que queira compartilhar? Um de cada vez. Alguém tem alguma história de evangelismo que queira compartilhar? Qualquer uma. Deixar vocês falarem um pouquinho. Alguém? Qualquer um. Sim. Você quer falar no microfone ou não quer? Pode ser? Legal. Quando eu era adolescente, né, comecei estudando em São Paulo, no ensino médio, e tinha, aqui na igreja de Mariporã, a gente tinha uma competição não, assim, para os adolescentes, todo mundo tinha que evangelizar alguém naquela semana. Então, eu fui para a escola com essa meta, eu tinha que evangelizar alguém. Aí, começando o primeiro ano no ensino médio, eu já peguei uma amiguinha, já peguei a Bíblia e comecei a falar que ela era pecadora, que ela precisava aceitar Jesus, de uma forma bem fria, distante e seca, né? A menininha nunca mais chegou perto de mim depois. E passei os 3 anos, ela se afastou muito de mim, né? Todas as vezes que eu tentava chegar perto dela, ela tipo mudava de rodinha, e eu terminei o 3º ano e distante dessa menina. Então foi uma coisa que eu fiz tinha que levar lá um testemunho na igreja no domingo, com a minha força, e foi super negativo. É um testemunho, foi uma coisa errada. Legal. Eita, opa. Alguém mais tem alguma história que deu errado? Eu acabo mordendo nele. Pessoal, vocês sabem, na minha casa, eu todo dia, 15 para 7, eu fico em pé na porta, lá no portão, esperando. Esperando o quê? Os 8 companheiros que vêm jogar sinuca comigo. Por isso que eu tenho 2 mesas de sinuca. Então, estou lá esperando chegar, passa um senhor, já vinha vindo, né? Quase já escurecendo, um senhor de cabelos grisalhos. Quando ele passou perto, ele falou, oi, doutor João, boa tarde. O senhor lembra de mim? Claro, o senhor curou meu cachorro e tal. Eu falei, rapaz, que prazer te ver. Posso te fazer 2 convites? Ó, eu estou esperando 8 companheiros para nós jogar sinuca lá embaixo. Se o senhor joga bem, a gente joga R$50 a partida. Se o senhor não joga bem, deixa o pau quebrar. O outro convite, eu gosto de estudar a Escritura Sagrada. Eu não acredito na existência de Deus. Aí eu falei, Senhor, eu queria ser aquele muro para cair na cabeça dele. Aí depois eu pensei, Senhor, assim como o Senhor falou, tem misericórdia dele, Senhor. Eu fico ali esperando do mesmo jeito, quando ele vira na esquina da casa do Gianfranco, ele passa na outra calçada. Ele e a esposa. E eu falo, é aquele, Senhor, é aquele. Legal. É interessante como às vezes você cria um ambiente propício, você convida para uma coisa boa, mas às vezes não dá certo, né? Ele convidou para jogar uma sinuca, para conversar, e deu errado. Nem sempre dá certo. Alguém mais tem alguma história? Só uma última? Não? Legal. Então, ter empatia, desenvolver um ambiente favorável para isso, não chegar de cara lá na escola e falar, você é pecadora, você vai para o inferno, tudo isso, você precisa de... Às vezes a pessoa pode se afastar de você. Chegue com humildade e mansidão. Uma coisa, tá bom? Você não vai saber
todas as respostas para todas as perguntas da pessoa. Você não vai, às vezes você não vai saber. Eu estava no ensino médio, no 3º ano, e tinha um rapaz ateu. Mas ele era ateu assim com força, sabe? Ateu mesmo. De falar mal de Deus e tudo. Eu era cristão já na época. Ele me fazia perguntas que eu não sabia responder. Não sabia, não tinha ideia de como responder. E, infelizmente, eu errei muito naquele tempo por não ter ido estudar para aprender sobre isso. Humildade e mansidão. Elimine o que for ofensivo. Então, você não vai atacar de cara a mariolatria da pessoa. Os católicos adoram Maria. Você vai falar, ó, você vai para o inferno se você ficar adorando Maria. Não ataca isso de primeira. Não seja tão ofensivo com a religião da pessoa. Uma coisa, entrar em assuntos futebol, política, vai desviar o foco. Se você for evangelizar alguém, não comece por esses assuntos, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, não vai dar certo. A chance de dar certo é muito baixa. Não entre em assuntos polêmicos. Evite ser ofensivo com a pessoa, tá bom? Seja natural. Haja como uma conversa. Não necessariamente é uma pregação onde você vai, senta aí que eu vou expor a palavra de Deus. Você não está dando bronca, tá bom? Você está conversando com a pessoa. Últimas coisas, use ilustrações. Ilustrações, histórias. Você já falou da sua história, agora você vai falar, aquilo que a gente conversou naquele dia, me lembra muito de uma história, sabe? Você vai usar ilustrações da sua vida. Uma coisa, controle as perguntas e as respostas. A pessoa às vezes quer falar assim, e a pessoa fala, sabe, fala pelos cotovelos. Você está conversando com a pessoa e a pessoa vai falando da vida dela, passa 2 horas e a pessoa não terminou de falar da vida dela. Uma coisa muito importante, apresente a oportunidade da pessoa de aceitar a Jesus. Faça a pergunta. Você entendeu o evangelho? Você entendeu o que eu te falei? Baseado nisso, que você entendeu, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Faça a pergunta, isso é muito importante. É um marco para a pessoa e também para você ter a ciência de que você cumpriu ali, finalizou o evangelismo. Há algum motivo pelo qual você queira ou não aceitar Jesus hoje? E aí você conversa com ela. Você tem então na mão um papel, um alvo. Estou encerrando já, tá bom? Você tem aí no papel um alvo, a forma como ela pensa, alguns sinais que ela já te deu de como chegar nela. Não seja ofensivo, seja humilde, a ame, pregue o evangelho e fale desses 4 pontos. Tá bom? Vamos orar? Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Faça desse nome que você colocou no papel aí, um não cristão, um alvo para esse final de ano agora. Tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida. Muito obrigado pelo teu evangelho. Muito obrigado porque Jesus um dia veio e morreu por nós e isso mudou tudo. Muito obrigado, Pai, porque agora o Senhor dá para nós o dever de pregar do teu amor, pregar o teu evangelho para as outras pessoas. Que a IECA seja um ponto, um marco de evangelismo nessa cidade, não necessariamente na rua, mas nos relacionamentos que nós temos. Que cada irmão aqui possa usar dos relacionamentos que tem para pregar do teu amor para os perdidos. Que perdidos possam ser encontrados pelo Senhor, Senhor. Esse é o nosso desejo. Que a tua glória seja vista, manifesta e adorada em todos os lugares da terra. Esse é o nosso desejo. Nos leva para casa em paz e nos traz também logo mais à noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, Deus abençoe. O lápis, pode trazer aqui na frente, por favor.